Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou começar um tipo de formato de conteúdo diferente. Vou fazer em formato de séries. Vou falar sobre os 5 pontos que eu acho essencial para você que está iniciando, para você que já produz também, tá? E esses pontos principais são 5 que eu quero frisar aqui, um conteúdo mais técnico, e vou falar cada dia aqui sobre um. E hoje nós vamos começar sobre o conteúdo de como você produzir, o que tem dentro da questão ali, produção. Os 5 pontos principais que eu acho importantíssimo para você são: o primeiro, de produção; o segundo, nutrição; o terceiro, MIP, que é o manejo integrado de pragas; o quarto, monitoramento; e por último, as vendas, que é algo importantíssimo em todo o seu processo aí, e claro, em qualquer tipo de negócio que você vai estar investindo ou que já está trabalhando em cima, né? Então, sobre o primeiro ponto, é o de produção. O que você deve ter em mente, o que você deve ter conhecimento básico para iniciar, você que ainda não está com o investimento pronto aí. Sim, é simples. Você tem que escolher qual variedade e qual cultura você vai produzir, tá? Você tem que saber qual, por exemplo, se você vai produzir aqui como eu produzo alface, qual é a melhor que se adapta à sua região. Se a sua região é com temperaturas mais altas, se é com clima mais ameno, você tem que ter sabedoria, tem que ter o conhecimento de achar e procurar esse tipo de variedade que vai se adaptar melhor ao seu tipo de clima, certo? Tipos de substratos também são algo importantíssimo, como existem muitos aí nos mercados, e tendo os principais como o substrato fibra de coco, vermiculita, e o terceiro, um dos mais usados também, que é a espuma fenólica. Esses 3 são os principais. Existem outros? Sim, Milo, mas esses 3 são os mais utilizados. Aí vai depender da maneira e do que você vai cultivar aí para escolher um desses tipos, sendo que os 3 são viáveis. Claro, tem algumas culturas, por exemplo, a alface, você consegue usar perfeitamente na espuma fenólica, como eu uso aqui. Agora o coentro, por exemplo, é muito mais viável você produzir numa vermiculita ou numa fibra de coco, por exemplo, tá? Então é algo que você não pode deixar de ir atrás, de saber e entender melhor sobre cada item desse para você colocar aí na sua produção. Outros itens como tela de sombreamento, como essas daqui, tá? Que tem várias marcas no mercado, várias porcentagens, aí você vai saber também de acordo com a sua região, de acordo com o seu clima, para poder usar a melhor. Plásticos de cobertura, você tem que comprar um que não seja ruim, porque você tem que pensar ao longo prazo sempre, você não tem que pensar só no começo. O começo é bom que você comece com o que tem para produzir, né, e faça o melhor com isso, mas sempre pensando ao longo prazo. Se puder comprar algo que seja mais resistente, com certeza você tem que ir por esse lado, mas sempre pensando no custo-benefício, porque é isso que vai diferenciar aí de produtor para produtor, né? De condição para condição, o custo-benefício. E após você ver os materiais necessários para a sua produção, é importante você saber sobre os equipamentos que você vai precisar para produzir, né? Como caixas de água, qual tipo de reservatório você vai usar aí, qual tipo de bomba, qual tipo de encanação. Todos esses detalhes vão fazer grande diferença. Eu vou contar uma história breve para você aqui, para não alongar muito a conversa. Quando eu comecei com as minhas primeiras 6 estufas de 7x30 cada, eu fiz um tipo de encanação. E esse tipo de encanação, como eu não tinha o conhecimento e nem tinham me passado nos cursos onde eu fiz em vários locais, quando eu pude, a primeira coisa que eu fiz foi refazer tudo aquilo ali. Por quê? Primeiro, eu fiz errado, então já apanhei bem aí. E terceiro, eu tive que refazer, gastando mais ainda do que eu gastei inicialmente. Ou seja, quando você começa com o pé direito, estudando de forma correta, indo atrás do conhecimento, você consegue errar menos, gastar menos, ter menos prejuízo financeiro. Então são esses itens básicos, detalhes que vai fazer toda a diferença aí, principalmente nesse pontapé inicial que você pretende ter aí na sua produção, certo? Outros detalhes importantes, como aprender a semear, aprender a transplantar na hora correta de cada fase. Por exemplo, se você tiver a mesa de germinação, você tem que saber o momento que você tem que transplantar para o berçário, que é a fase intermediária. Tem que saber o momento que tem que transplantar aquelas plantas para a fase final. Então, esses detalhes, pequenos detalhes,
eu tenho certeza que depois que você já tiver com uma certa experiência, você vai me dar razão, pois é algo que faz total diferença em qualquer negócio, não só no cultivo sem solo, a hidroponia. Outro detalhe muito bacana que eu gosto de falar é sobre os nutrientes que você vai poder usar. Hoje no mercado existe basicamente 2 tipos de nutrição que você pode estar usando aí, que é a nutrição com sais separados, que produtores mais experientes conseguem fazer perfeitamente, e a nutrição com sais formulados prontos, tá? Que você tem aí várias marcas e que você pode estar procurando qual melhor vai se encaixar aí pro seu cultivo, pro seu bolso, né? Tudo também pensando nessa logística aí de pedir, porque às vezes na sua cidade não tem, aqui como na minha não tem, eu trago tudo de outras cidades, outros estados, por exemplo. Então é importante pensar nisso aí. Então, esses detalhes aqui que eu falei hoje, eu já tenho em alguns conteúdos meus nas minhas plataformas, tá? Que você pode estar acompanhando aí. Posteriormente eu vou tentar melhorar mais ainda para ajudar você que está me assistindo. E não deixe de assistir o próximo ponto importante, que é sobre a nutrição. Se você chegou até o final desse vídeo, eu peço que compartilhe, deixe um comentário aí, um questionamento, tá? E possa estar curtindo também essa publicação, que com certeza a plataforma vai ajudar a chegar em mais pessoas. Então, um grande abraço, obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.